Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Na ignorância, negamos. Isto pode acontecer nas nossas vidas em qualquer momento, não só no processo como foi aqui quando Pedro falava à multidão. Lá em Atos 3, 17 a 20 diz assim: E agora, irmãos, eu sei que o fizestes na ignorância, ou seja, negaram a Cristo, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, que nós precisamos entender e compreender. A ignorância nos leva a fazermos coisas que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é contrária à natureza de Deus e à vontade de Deus para as nossas vidas. Isto que a gente precisa entender. Por isso é fundamental conhecermos as Escrituras, lermos, meditarmos nessas Escrituras e, principalmente, com um coração desejoso de conhecer a vontade de Deus, para que nós não neguemos aquilo que seja a vontade de Deus. Não neguemos a Cristo, não neguemos o fato de que precisamos submeter à vontade de nosso Deus para que a gente possa viver neste mundo como um filho, revelando a sua natureza, revelando a sua vida. Negamos quando agimos segundo a natureza humana, quando agimos segundo o pensamento natural, que é animal, que é demoníaco e é diabólico. E a gente precisa crescer. Precisamos amadurecer, precisamos crescer na vontade de Deus. Não traduz a vontade do Pai. E a gente precisa entender isso. Conhecer as Escrituras é um passo que nos conduz ao conhecimento da vontade de Deus. Somente a leitura leva a isso? A gente sabe que não. Precisamos fazer essa leitura na dependência do Espírito, pedindo que ilumine o nosso entendimento e que nos conduza na vontade do Pai. Mas mais do que isso, desenvolvermos uma vida de oração e de intimidade com Deus, de maneira que, à medida que a gente o conheça, compreenda da sua natureza, vivamos neste mundo como filhos, revelando Cristo por meio de nossas vidas, pois Ele enviou o Espírito Santo, para nos ajudar, o Consolador. Ele nos ajuda, nos faz lembrar de todas as palavras do Senhor e nos conduz em sua vontade, ensinando-nos a viver como filhos de Deus. A gente precisa entender isso, precisamos compreender que nós somos inseridos na família de Deus, que quando nos convertemos, isto é, quando nós nos arrependemos de viver uma vida longe de Deus, andando segundo o pensamento natural, segundo a nossa vontade, nós nos arrependemos e nos convertemos ao Deus vivo e verdadeiro, nos sujeitando à sua vontade, para conhecer e compreender o seu querer, nós recebemos um novo coração, uma nova vida, somos feitos um ser espiritual, somos reconciliados com Deus, nós somos colocados na presença de Deus, inseridos na sua família. Somos membros do corpo de Cristo, membros uns dos outros, para que a gente possa crescer, amadurecer, entender o nosso papel no corpo e, assim, ajudarmos uns aos outros nessa jornada, crescendo, amadurecendo, conduzindo cada um à compreensão da vontade do Pai e a ser instrumento dessa vontade no mundo. Que a gente cresça, amadureça, compreenda o querer e o desejo do Pai para as nossas vidas e nos sujeitemos, não negando a Cristo, pois na ignorância nós negamos, mas quando conhecemos e compreendemos, nós sujeitamos a sua vontade. A gente precisa crescer, precisamos deixar de ser religiosos, precisamos deixar de andar segundo o pensamento, os nossos desejos, querendo defender as nossas ideias, mas nos sujeitarmos plenamente à vontade de Deus para sermos o instrumento da sua justiça, expressão da sua glória neste mundo. Que a gente cresça, amadureça e compreenda o querer
e o desejo do Pai para as nossas vidas, sendo instrumento e expressão da sua justiça neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.